TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Alô galera, alô você que está aqui curtindo a TV Pantanal MS. Eu sou Hélio Ferreira e esse é o programa Cenário Político. E aqui comigo hoje, nosso convidado, o deputado estadual Rinaldo Modesto. Vamos bater um papo com ele, saber sobre a sua trajetória. Quem é o deputado Rinaldo Modesto? Boa noite, deputado. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos os telespectadores, todos os internautas. Prazer grande estar aqui com você, falando com todos os nossos telespectadores. Bacana, então nós vamos ter um pequeno intervalo e já voltamos com o programa Cenário Político. Oferecimento. Versátil Camiseteria. 3382-5597. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada. 3378-8800. RG Engenharia. Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54 Jardim Umuarama. 3341-4010. JV Tubos e Conexões. Saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso. Agora em Dourados. O melhor chopp do estado. Gabi Lanches. Rua Colombo, 1362 em Corumbá. Galpão Restaurante. O melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Cantina da Lu, abertos das 18h30 até as 23 horas. Rua Gumercindo Pereira, número 180, Maria Pedrocian. Cimento e ferro e madeira para caixaria mais barato. Avenida Marechal Floriano, 785, Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Telefone 3331-6505. Venha saborear o almoço no restaurante do Cido. Cido e Companhia, o prazer de comer bem. Lava Jato Gaivota Azul, o salão de beleza do seu carro. Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, o seu lar em Rio Brilhante. Telefone 67 3452 8624. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Estamos de volta com o programa Cenário Político aqui na TV Pantanal MS. Eu sou Hélio Ferreira e estou aqui na TV Pantanal MS. Deputado Rinaldo Modesto, me fala um pouquinho aí para os nossos internautas, para os nossos telespectadores, um pouco da sua história do deputado Rinaldo Modesto. Bom, Hélio, eu na verdade moro aqui em Campo Grande desde 81, fui nascido e criado lá no município de Fátima do Sul, e toda realidade de um jovem que mora na área rural, na roça, quando ele completa 15, 16 anos, acaba não tendo muita perspectiva naquele local, e a tendência natural é você ir para uma cidade de maior porte. Eu tive a coragem e a iniciativa de sair de lá sozinho, aos 15 para 16 anos, cheguei aqui em 81, morei de favor em algumas residências, dentre elas de uma tia, depois trabalhei na construção civil como servente de pedreiro. Chamado Oreia, né? Oreia, hoje, né? Exatamente. Trabalhei de cobrador de ônibus na cidade morena. Você tinha 16 anos. Depois. 16 para 17. E aos 18 eu servi a aeronáutica. Fiquei um ano na aeronáutica, em 84, e entrei na Universidade Federal em 85 como vigilante. Eu era guarda ali. Contratado? Eu fui contratado pela Universidade Federal. Naquela época não tinha concurso, né? Exatamente. E 2 anos de vigilante, eu fiz um concurso para a área administrativa também na Universidade Federal, e trabalhei até 2004, me elegendo vereador, foi quando eu saí. Mas nesse período eu me
formei na área da educação, fiz o magistério, a graduação de professores, dei aula em 2 escolas públicas do Estado, aqui na nossa capital, e como líder de bairro, acabei sendo convidado, né, através dos trabalhos que a gente fez na área comunitária, na área da prevenção, em relação à questão das doenças, mais efetivamente voltado na área do câncer, doenças cardíacas, enfim. A gente fez um projeto de medicina preventiva que, com o tempo, criou-se o FMS Vai Escola, um projeto muito interessante que tem um reconhecimento do MEC. Criamos a Guarda Comunitária e todos esses projetos me projetou, na verdade, a política. E fui candidato a vereador, me elegi vereador em 2004, em 2006 deputado e estou aqui. E essa trajetória, né? Exatamente. Deputado, o senhor é conhecido como professor Rinaldo. É hoje deputado Rinaldo Modesto, mas eu me lembro que até pouco tempo atrás o senhor é conhecido como professor Rinaldo. O senhor considera, deputado, a educação, infelizmente, alguns políticos no Brasil, alguns dirigentes, não dão a importância que a educação deveria ter. Como é que o senhor vê a questão educacional num país de terceiro mundo como o Brasil? Hélio, na verdade, a educação ela é tudo, né? Você não consegue mudar a trajetória de vida de nenhuma família, e muito menos de uma cidade, de um país, se não for pela educação. Já dizia o grande Paulo Freire que a educação não muda o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas preparadas, formadas, têm condições de melhorar e mudar a nossa sociedade. Eu sou fruto da transformação que a educação nos proporcionou. Vivo disso, exatamente, né? Não só eu, mas também a minha irmã Rose, né? Eu sou um ex-servente de pedreiro, com todo respeito, né? Aqueles que trabalham nessa área, tenho muito orgulho da minha história, e a Rose ajudava a minha mãe a lavar roupa para 10 famílias, né? Quando chegaram, isso já em 86. Portanto, a educação ela mudou a nossa trajetória de vida, ela também formou na área da educação, deu aula há 11 anos, então... para mim, a educação é tudo. Você vê, por exemplo, país como o Japão, que foi arrebentado pela guerra, né, e que se reergueu, a Coreia da mesma forma, porque investiu... A China também investiu em educação e tecnologia. E o Brasil, que é um país, territorialmente falando, continental, um país que hoje segue aí a passos largos, né, para a 7ª, 6ª economia do mundo, e, portanto, no ranking da educação, você vê que o Brasil... está em 70º alguma coisa, no campo da saúde da mesma forma, no que diz respeito à questão do saneamento básico, o Brasil hoje tem mais de 50% da sua população, no geral, que não tem saneamento básico, não tem água tratada. Então você vê que realmente nós vivemos nesse paradoxo social, um país rico, ao mesmo tempo, do outro lado, você vê essa riqueza não tem sido distribuída de forma equânime, de forma justa. Então, é só a educação que vai realmente mudar esse paradigma e essa realidade do nosso país. Agora, por que a gente vê, eu vejo líderes políticos como o senhor falando sobre isso, e tendo construído a sua carreira política nessa base de educação? A deputada Rose também é um exemplo disso. Vocês vieram da roça. A deputada Rose, como o senhor está mesmo dizendo, lá ajudava sua mãe a lavar roupa, ou seja, trabalho artesanal, manual, não é? O senhor é ajudante de pedreiro, cobrador de ônibus, e chegou a ser um vereador, um deputado estadual. Agora, eu fico vendo, por que é que os gestores, de uma maneira geral, os governadores, os prefeitos, principalmente governadores, e lá em Brasília, não dá tanta importância, a importância devida que deve se dar à educação. Na sua opinião, por quê? Olha, existe muito essa questão da prioridade. Aqui nós temos que ser justos, né? Em 2014, nos últimos meses do governo André, ele aprovou um projeto de lei, assim, dando um aumento substancial à educação. É verdade que o professor, ele, no Mato Grosso do Sul, ele, se tratando de ranking nacional, ele tem um maior salário, o professor concursado, né? Isso é verdadeiro? Isso aí é verdadeiro. É um dos estados que tem o maior salário, né? Isso veio de quem? Do André? O André, ele aprovou a lei em 2014, eu estava como deputado, só que para
o gestor seguinte, que foi aplicar, que foi o Reinaldo. Então, esse é um fato que a gente não pode negar, o professor concursado. Agora, houve, né, eu acho que você quer chegar justamente nessa pergunta, dessa mudança que houve aqui, em relação ao professor convocado. Exatamente. Eu mesmo sendo da base, houve essa diferença, o governo mandou uma proposta, até porque o Fundeb, para quem não conhece, é o que custeia a educação, do nível básico, né? Então, o Fundeb do Mato Grosso do Sul, ele representa 1 bilhão e 800 milhões. De Mato Grosso do Sul. E a despesa da educação em Mato Grosso do Sul é 3 bi e 600 milhões. Ou seja, o governo do estado, ele é obrigado a tirar do próprio cofre para complementar. E foi por esta razão a justificativa do governo de ter levado para a Assembleia um projeto de lei para reduzir o salário do professor convocado. E mesmo com essa redução, é natural que ele está ainda 10% acima do salário base do professor no Brasil. Então você vê o quanto que o professor ganha mal no país. E essa redução, na verdade, foi assim bastante polêmico. Eu, com todo respeito ao governador Reinaldo, eu que fui líder do governo e atual líder da bancada na Assembleia, eu votei contrário. Foi contra essa redução? Ao contrário, não por pressão de professor, não por uma questão meramente política, eleitoral ou eleitoreira, mas, na verdade, Hélio, eu continuo carregando no meu nome político professor Reinaldo. O setor da mídia me trata como Reinaldo Modesto, mas se você for lá na Assembleia, você vai ver que o meu nome de guerra é professor Reinaldo. Então, em todo o respeito que eu tenho ao governo, mesmo sabendo da realidade, isso aí é fato, né, dessa dificuldade econômica que passa o Brasil e Mato Grosso do Sul não é diferente, mas mesmo assim eu votei contrário a essa proposta, porque na verdade é como se eu estivesse negando a minha própria história, rasgando a minha biografia. Então, como eu comuniquei ele antes, não foi nada assim de surpresa, comuniquei. Na calada da noite, não. Falei, governador, você me desculpe, mas esse projeto eu não tenho condições de votar a favorável e seguir a minha consciência, e acredito eu que eu fiz aquilo que deveria fazer, até porque se eu fizesse diferente, eu não estaria... Você estava negando a sua base. Exatamente, eu não estaria maculando apenas o meu nome do ponto de vista político, mas sim do ponto de vista moral. É como se eu tivesse literalmente renunciando à minha história, à minha biografia, por essa razão e por acreditar que a educação é o único instrumento que nós temos para mudar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Eu votei contrário e sim em favor, na verdade, da minha classe da educação. Deputado, na época da aprovação desse projeto, houve muito, né? O pessoal chiou com o estado inteiro, com razão. Porque na prática não tem uma diferença nenhuma entre um professor convocado e um professor concursado. A única diferença é que um fez um concurso, passou, e o outro tem só um contrato. Mas são professores qualificados e coisa e tal. Não é assim? Exatamente, ele cumpre o mesmo horário. Mesma carga horária. Mesma carga horária, a disciplina é a mesma, mas do ponto de vista jurídico, né? Não tem os mesmos direitos, vamos dizer assim. Em tese não teria a mesma segurança, é como se fosse o comissionado. O comissionado é um cargo em confiança. E, juridicamente, o governo achou essa forma de diminuir esse gasto. Mas será que não tinha outro lugar para o governador tirar essa diferença? Foi tirar exatamente da educação. Por isso que é um assunto muito polêmico. Porque quando você fala de educação, Hélio, as pessoas mais desinformadas, elas entendem que é só a educação que vai mudar. Então, foi muito desgastante. Eu entendo assim a situação do governo, sabe? Realmente a situação não tem sido fácil, nós sabemos disso, mas eu preferi votar contra essa proposta, porque, como eu te disse, né, eu não teria... Se eu fizesse diferente, eu não teria coragem de entrar mais em uma escola, com todo respeito. Ainda bem que o senhor teve o bom senso, porque na época a gente viu muito por aí mesmo, que o deputado Reinaldo Modesto, mesmo sendo líder da bancada, líder do partido ali e tal, votou contra, porque foi muito polêmico e até hoje o pessoal não engole essa questão. Não consegue entender, né? E politicamente o governador perdeu muito voto, com certeza, ele, o governador,
Porque é o Estado, né? Me parece que são o quê? 8 mil professores? Nós temos hoje 18 mil professores em sala de aula e mais da metade, ou seja, são convocados. Aproximadamente 11 mil professores têm uma convocação. E quando fala do professor convocado, Hélio, necessariamente ele não é 100% convocado, porque às vezes você tem uma carga horária de 20 horas concursado e você tem a complementação. Então, por isso que essa somatória passa de 11 mil professores dos 18, ou seja... E tirar salário de professor nunca é uma coisa que a população aceita. É muito difícil. Em todo lugar tem professor. O professor é uma classe... Hoje é a classe que tem mais servidores no Estado, são os professores? Hoje o sindicato da FETEMES hoje representa 25 mil servidores, né? Então é o maior sindicato, o maior segmento estadual do Mato Grosso do Sul, então, são os professores. Tudo quanto é recanto, tem um professor... Tem uma escola estadual, vai ter professores ali, tem famílias de professores. Coincidentemente, eu tenho uma irmã em Dourados, que é uma professora convocada. Sim. E quando ocorreu isso, a gente conversando, ela falou, olha, mas é um absurdo, esse governador aumentou o salário dos secretários, aumentou o salário de todo mundo, dele inclusive, mesmo que ele abra mão de alguma parte, mas tirou dinheiro dos professores. Então, é o que a gente está falando, que essa discussão de educação é uma coisa fundamental. Acho que a educação tem que botar dinheiro. É claro que não é só salário de professor. E falando nisso, é bom se tocar nesse assunto, até porque o Fundeb, ele praticamente se extinguiria agora. E a Rose, juntamente com a Dorinha, que é deputada de Tocantins... Isso é um fundo federal. Esse dinheiro vem de onde? Esse Fundeb, a origem dele são 9 tributos. Estadual e municipal e federal é que gera esse fundo. O Fundeb tem como perspectiva, como objetivo de permitir com que o Estado, o município, que o aluno não alcance o valor de per capita, que seria de 603.800 reais ano, é o valor dele, aí esse fundo vem para cobrir, entendeu? O nosso caso, a gente não recebe nenhum real da contrapartida do governo federal, que é de 10%. Então, esse 1 bi... Nunca recebeu? Nunca recebemos. Por quê? Porque o Mato Grosso do Sul, ele está bem acima. O nível está bem acima. Então, a gente não precisa. Agora, existe uma disparidade. Tem estado rico com município pobre e tem estado pobre com município rico. Então, o Fundeb, ele precisa de um ajuste. Além de estar acabando agora, a Rose... fez aqui uma audiência pública. Ela é uma defensora da educação, sem dúvida, ela faz parte, ela é vice-presidente da Comissão Permanente lá do Congresso Nacional. E a Dorinha, ela é autora da PEC 015. O objetivo dessa PEC 015 é de estender, na verdade, ad eterno, ou seja, para que não tenha o fim desse Fundeb, e que ele aumente de 10%, que é a contrapartida do governo federal, que aumente para 30%, isso a cada ano 5%. Mas o governo não está cumprindo nem os 10%, vai cumprir os 30%, deputado? Não, governo federal? Não, você não entendeu. Ele está cumprindo os 10% dele. Ele está, só que esses federal. 10% da contrapartida do governo federal, o Mato Grosso do Sul não recebe nem um centavo. Mas por quê? Porque a nossa per capita... entendi. Entendeu? Porque está acima. A contrapartida do governo federal seria para atender os estados e municípios que não chega nessa per capita de R$ 3.800. Então, aumentando para 30%, e seja a cada ano 5%, aí sim, Mato Grosso do Sul teria condições de receber parte da contrapartida do governo federal. Então, tudo que o governo do Estado, que o nosso Estado contribui para o fundo, ele volta o mesmo valor para cá, ou seja, nem um centavo do governo federal. Muito bem. Esse assunto é muito interessante, e no outro bloco a gente vai continuar falando sobre outros países, como Coreia do Sul, como a China, como esses tigres asiáticos, que a gente sabe que a educação é muito adiantada, deputado. E aí eu vou perguntar ao senhor no próximo bloco como é que funciona a coisa lá. Teremos um pequeno intervalo e daqui um pouquinho a gente volta. Oferecimento. Versátil Camiseteria. 3382-5597. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada. 3378-8800. RG Engenharia. Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54, Jardim Umuarama. 3341-4010.
JV Tubos e Conexões, saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso, agora em Dourados, o melhor chopp do estado. Gabi Lanches, Rua Colombo, 1362 em Corumbá. Galpão Restaurante, o melhor cardápio da Cidade Branca, 13 de junho, 797. Cantina da Lu, aberto das 18h30 até as 23 horas. Rua Gumercindo Pereira, número 180, Maria Pedrocian. Cimento e ferro e madeira para caixaria mais barato. Avenida Marechal Floriano, 785, Vila Bandeirantes, em Campo Grande. Telefone 3331-6505. Venha saborear o almoço no restaurante do Cido. Cido e Companhia, o prazer de comer bem. Lava Jato Gaivota Azul, o salão de beleza do seu carro. Rua Dolor de Andrade, próximo ao Comper São Francisco. Hotel e Restaurante Vencedor, o seu lar em Rio Brilhante. Telefone 67 3452 8624. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar. Amigos da TV Pantanal MS, eu sou Hélio Ferreira, esse é o programa Cenário Político. Deputado Rinaldo Modesto, eu queria que o senhor me falasse sobre nesse período que o senhor está como deputado, quarto mandato, me fala aí de uns projetos seus de relevância para o Estado, de relevância para a população aqui de Mato Grosso do Sul. Hélio, ao longo do tempo que a gente está na política, nós apresentamos dezenas e dezenas de propostas, de projetos de lei, muitos deles se tornaram leis, outros não, outros foram arquivados, enfim. Agora, o mais importante é você realmente estar à disposição da população e, dentro das suas possibilidades, você procurar fazer o melhor. Eu defendo a tese de que nós estamos passando um tempo aqui, então, independente se você está ou não no mandato, se você é professor, se você é médico, se você é um líder comunitário, um cidadão comum, eu acho que o grande lance da vida é a gente fazer a nossa parte, da nossa parcela de contribuição. Deixar um legado, Deixar um legado. Eu, desde vereador, por exemplo, professor da nossa cidade, ele tem os mesmos direitos na área cultural que tem um aluno, uma lei de minha autoria que possibilita o professor ter acesso à cultura, à arte, não é verdade? Com o mesmo valor que é o aluno, ou seja, ele paga meia de nossa autoria. Você vai aqui para a questão da inclusão social. As pessoas, Mato Grosso do Sul é um dos estados que tem um dos maiores índices de pessoas que têm uma deficiência visual. Eu sou autor da lei que possibilita esse cidadão ou essa cidadã receber na sua casa o boleto de água, luz e telefonia em braille. Isso é a inclusão social. Imagina você pagar os seus impostos e você não ter o direito. Imagina, como pagar? Não, como? E de saber o que você está pagando. Quanto é que você está pagando? É uma lei de nossa autoria. Eu sou autor da lei que criou o Centro de Formação para o professor, para qualificar o professor para atuar na educação especial. Em Mato Grosso do Sul, Hélio, e você que está nos acompanhando, você internauta, o Mato Grosso do Sul, no que diz respeito ao atendimento na educação especial, é uma referência no Brasil. As pessoas estão tirando, quem tem recurso, estão tirando os seus filhos e netos da escola particular e migrando para a escola pública. Exemplo disso são os 2 netos da própria secretária Cecília. A secretária de Educação do Estado, ela tirou os netos dela da escola particular, que são especiais, e colocou na escola pública. Eu tenho aqui um amigo que é coronel do bombeiro, o Frederico, e a filha dele também, ele tirou da escola particular, com todo respeito à escola particular, mas a escola pública do nosso estado, a escola especial de Mato Grosso do Sul, ela é uma referência nacional. A escola especial. E eu sou autor da lei que criou esse centro de formação para qualificar esse professor para atuar com este aluno especial. Agora, recentemente, eu poderia dar aqui um exemplo da Lei Maria da Penha Vai Escola. Mato Grosso do Sul, não é à toa que a primeira Casa da Mulher Brasileira fora criada aqui, e inaugurado em 2015 com a presidente Dilma Rousseff.
Por que foi criada aqui? Porque o nosso Estado é um Estado que tem um dos maiores índices de violência contra a mulher do país. É muito triste saber que a cada 12 horas tem uma mulher sendo assassinada a cada 2 horas tem uma mulher assassinada no país. Isso é inadmissível. E aqui o índice é muito alto. Alto. O senhor tem alguma teoria sobre isso? O senhor tem alguma teoria sobre isso? Por que Mato Grosso do Sul tem esse índice? Na verdade, o nosso Estado ele é um Estado ainda muito machista. Eu já ouviu falar da lei de de Mato Grosso, a lei de 44? Lei do 44. Lei de Mato Grosso, que o pessoal falava. Justiça de Mato Grosso, Grosso. Então existe essa questão cultural machista, né? Desse machismo, é muito forte, né? Aquela coisa que a mulher é considerada, para muitos homens, é um objeto do seu bel prazer. Posse, né? Exatamente, esse sentimento de posse, e que a gente tem visto aí, lamentavelmente, um índice grande. Você vai lá na Casa da Mulher Brasileira, Hélio, você não tem ideia de todas as classes sociais. É inacreditável. A Casa da Mulher Brasileira aqui em Campo Grande, ela está sendo referência em outros países. A doutora Jaqueline, a juíza que cuida dessa área, ela foi dar uma palestra na Espanha recentemente. Então, o Mato Grosso do Sul tem feito um trabalho brilhante, e é natural que, na medida que você coloca um atendimento interligado, poder público, municipal, estadual, o judiciário, promotoria de justiça e a defensoria pública, é natural que vai dar resultado, e por esta razão as mulheres estão sendo encorajadas. Inclusive tem uma lei de minha autoria, o Disque 180, que é uma lei federal, né, Disque Denúncia, essa lei também é de minha autoria aqui no Estado. A Lei Maria da Penha Vai à Escola, um trabalho de conscientização. O que nós temos que ter? Nós temos que ter a repressão, e aí o Estado tem que estar com o aparato preparado, e nós somos referência nesta área, e nós também temos que trabalhar na perspectiva da prevenção. E aí, quando se fala de prevenção, estamos falando de educação. E a nossa lei Maria da Penha Vai à Escola fez um trabalho brilhante, praticamente nos 79 municípios do Estado, levando essa conscientização para os nossos jovens, porque a primeira namoradinha, o primeiro namorado, as pessoas encontram onde? Não é no supermercado, é na escola, é onde você convive, não é verdade? É nessa fase, né, de formação no dia a dia. Portanto, nada melhor da gente realmente trabalhar de forma educacional, e aí essa nossa lei ela fez com que também outros estados estivessem acompanhando. Paralelamente, Hélio, a isso, eu apresentei uma emenda parlamentar para que nós tivéssemos aqui a Sala Lilás. A mulher, quando ela é agredida pelo seu companheiro, ela obrigatoriamente, quando tem a coragem de denunciar, ela tem que ir no IMOL, lá no Instituto Médico Legal, fazer o exame de corpo de delito. Imagina a mulher que já foi agredida emocionalmente, psicologicamente e fisicamente, e aí ter a coragem de ir lá fazer esse exame. E o seu agressor, quando ela faz a denúncia, é natural que esse cara vai preso. E aí, ao lado, praticamente, do agressor, ela vai fazer o exame de corpo de delito. Complicado, né? Essa nossa emenda, que é a primeira do Estado e a segunda do Brasil. A primeira foi no Rio Grande do Sul. E essa Sala Lilás, ela faz o quê? Ela é um ambiente preparado, acolhedor e seguro para essa mulher que foi agredida pelo seu companheiro, tenha condições de fazer isso. Agora, pouco inauguraram em Cidrolândia uma Sala Lilás. Exatamente. Né? A primeira foi aqui no IMOL, a segunda em Cidrolândia. E nós queremos ampliar, vou disponibilizar para todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Bacana. Deputado Reinaldo, o senhor está no 4º mandato como deputado estadual. Hoje o senhor entrou no PSDB desde o comecinho, ficou no PSDB? Não, eu fui, a primeira candidatura minha, na verdade, eu fui candidato várias vezes, né? Eu vim me eleger em 2004, mas antes disso, eu saí candidato a vereador em 96. Não conseguiu se eleger? Não fui eleito, naquela época eu estava no PFL, que hoje chama Democratas, PFL. Né? E aí passei pelo PPS, PTdoB. E aí, quando o TSE disse que o partido que não superasse cláusulas de barreira, isso em 2006, perderia tempo de TV, fundo partidário e não poderia participar de nenhuma das comissões permanentes. Em outras palavras, o Tribunal Superior Eleitoral toda a possibilidade, né? Queria acabar com os partidos. Nesse momento foi quando eu fui convidado pela senadora Marisa Serrano, à época, e fui para o PSDB. Mas eu era presidente do PTdoB, que hoje chama Avante. E a única mudança que houve durante todo esse período é agora em 2020, que não vai poder participar das coligações. Então você vê
que o próprio Tribunal Superior Eleitoral criou esse clima, né, no Brasil inteiro, e por essa razão eu saí do partido que eu era presidente. O PT do B. PT do B, PT do B. que é o número 70, e fui para o PSDB. Que é o Avante. O Avante é o do Álvaro Dias hoje, não? Não, o Álvaro Dias é Podemos. Podemos. Antigo PTN. PTN. Esses pequenos, essas siglas pequenas, Agora, todo lugar eu vou de falar nome, para né? você aqui, que os internautas no Brasil, tem 34 partidos organizados, tem mais uns 30 e 40 aí na forma. Então, na verdade, hoje as pessoas, elas escolhem pessoas, né? Você vê que, exemplo, está aí, o Bolsonaro, presidente da República, passou por 8 partidos. Um partido nanico aí, se elegeu pelo... Pessoal nem um partido igual o Collor de Mello, não é verdade? PRN. Então, o brasileiro, ele acompanha muito a pessoa. Não tem uma cultura partidária. O brasileiro não tem. Agora, eu advogo a tese de que realmente a gente precisa ter menos partidos. Será que existe 34 ideologias e tem mais 40 ideologias sendo formadas aí, nascendo... Não existe isso. Então, eu acho que o mais importante não é a sigla partidária. O mais importante é você, eleitor, conhecer a pessoa, ver a vida pregressa dessa pessoa, ver quais são as suas propostas. Se ele foi eleito, acompanhar o mandato dele, está pesquisando, está dando sugestão também, não é verdade? Porque no Brasil também existe essa onda do cara só criticar. E aí, que proposta que ele tem? Ele acompanhou. Às vezes, Hélio, você anda por aí, o cara não sabe nada da sua história. Ele não sabe nenhum projeto seu e nem procura saber. E mete o cacete. Mete o cacete. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado. A mídia tem um lado bom e também tem o lado ruim, quando ela não é utilizada de forma adequada. Então, no Brasil, o eleitor ele tem a cultura, não tem a cultura de acompanhar partido, e sim as pessoas. Que eu acho que é o certo. Sinceramente, eu acho que num país que não tem essa cultura de partido, igual, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem lá o republicano e os democratas. Então, assim, é bem diferente a direita e a esquerda. Aqui no Brasil, não. Eu acho que aqui no Brasil, na verdade, eu sempre digo que os únicos partidos, assim, nesses últimos 30 anos, que tiveram alguma ideologia, um deles é o PT. Fale mal, fale bem, mas ele é um partido ideológico. O PT talvez um dos únicos partidos que tem ali os seus 20%, 25% que acompanha. Tem militância. E mesmo diante de todos os problemas que nós vimos aí, você vê que o pessoal está aí de pé. Tem militância, né? Exatamente. Tem ideologia. Então, assim, e o restante realmente são aglomerado de pessoas. Por isso que o eleitor ele tem que acompanhar bem, conhecer a vida pregressa, saber quem é o cara. Conhecer realmente esse cidadão, porque se ele for um bom cidadão, ele tem a probabilidade, sendo eleito, de fazer uma boa representação. E aí também o eleitor tem o hábito de não acompanhar. Eu fui eleito vereador, Hélio, em 2004. Eu lembro que o Wilson era o presidente da Câmara, o Valdinei conhece muito bem o Wilson, e ele fez uma enquete, uma região de Campo Grande, que eu não vou falar o nome, até por uma questão ética. 6 meses depois, mais de 67% não lembrava em quem tinha votado para vereador. Mas é assim que ocorre. E se você fizer essa pesquisa agora, tem um ano que teve eleição para deputado, governador, eu te garanto que no mais de 50% não lembra quem votou para deputado estadual e nem para federal. É absurdo isso, então, né? como que nós vamos mudar o país de um povo que não sabe quem você escolheu? E ele não sabe nem quem ele escolheu. Entendeu? E aí, na hora de cobrar, porque você votou no camarada, você tem a moral de dar de dedo, falar, olha, cara, eu votei porque eu acreditei em você e você me decepcionou. Mas ele nem lembra quem ele votou. Então é importante o cidadão, porque a política é a única forma da gente mudar a nossa sociedade. Platão, um pensador grego antes de Cristo, ele dizia que aqueles que não participam da vida política da sua comunidade, da sua cidade, serão governados por aqueles que gostam. Então não existe outra forma de mudar se não for a gente participando. E eu acredito que agora, com as mídias sociais, a gente vai ter a possibilidade da gente escolher melhor, de acompanhar, de criticar e também de sugerir boas ideias, que muitos dos projetos de lei surgem de uma ideia de alguém que fala, por que você não faz isso? É assim que nasce o projeto de lei. Os projetos de lei nem sempre saem da cabeça do deputado ou do vereador. É interessante quando ele sai da base, da fonte do povo, né? Exatamente. Da necessidade. Vou dar um exemplo para você. Valdinei, que estudou na Federal, que eu também sou funcionário lá já há 34 anos. Na inauguração da biblioteca da Universidade Federal, Hélio, estava lá eu e o Onevan. E a Ivone Espírito Santo, que coordenou
coordenou o cerimonial desde a época Santo, do Pedrocian, ela falou, Rinaldo, olha, vou falar um negócio para você. Existe lei para tudo, tem dia para tudo, e não tem o dia do cerimonialista. Eu falei, não acredito. Ele falou, não existe. De lá mesmo eu liguei para o meu assessor e ele confirmou que realmente não existia. E essa função, esse profissional existe desde a época da Grécia Antiga. Em todos os eventos que existem, até dos eventos fúnebres, existe a figura do cerimonialista. Em atos que é o públicos, que conduz ali exatamente, em eventos militares, casamento, políticos. É o maestro, ele é o regente. É o regente. E eu fui o autor da lei que criou dia 29 de outubro, o Dia do Cerimonialista. Resumo da ópera. O Mato Grosso do Sul é o primeiro estado da federação que criou esse dia, e eu fui homenageado em Campos do Jordão, no encontro internacional de cerimonialista. Que legal, né? Então, só para dizer a você que nos acompanha... É uma coisa que veio da classe, exato. Né? Então, o projeto de lei, geralmente, ele sai numa discussão. Banheiros químicos nas feiras livres. Foi um advogado, o William, meu amigo, também funcionário da Universidade Federal, ele estava numa feira aqui em Campo Grande, à noite, né? Ele falou, Rinaldo, cara, não tem aonde eu fazer minhas necessidades fisiológicas, porque você não faz uma lei. Criei essa lei. Bacana. Entendeu isso? A lei 3.777. Necessária, né? Necessária. Nem sempre os órgãos colocam em prática, mas é uma lei importante, simples, mas importante. Bacana. Muito bem, então nós teremos um pequeno intervalo e já voltamos. Oferecimento. Versátil Camiseteria. 3382-5597. União Indústria e Comércio de Plástico Limitada. 3378-8800. RG Engenharia. Rua José Maria Hugo Rodrigues, 54 Jardim Umuarama. 3341-4010. JV Tubos e Conexões. Saída para Três Lagoas, entrada para sua casa. Cantina Mato Grosso. Agora em Dourados. O melhor chopp do estado. Gabi Lanches. Rua Colombo, 1362 em Corumbá. Galpão Restaurante. O melhor cardápio da Cidade Branca. 13 de junho, 797. Esse é o programa Cenário Político. Aqui comigo o deputado estadual Rinaldo Modesto, falando sobre política, lógico, né? Já está há 4 mandatos na Assembleia Legislativa. Deputado, como é que o senhor está vendo esse governo Bolsonaro? Como é que o senhor vê o governo federal hoje no Brasil? Olha, Hélio, na verdade, todos nós ainda estamos na expectativa de que realmente o Brasil, essa 7ª economia mundial, um país... Dita, né? 7ª economia mundial, geograficamente um país... Um continente. Continental, e tudo que se planta dá, né? De norte a sul, de leste a oeste. De recursos naturais exuberantes, né? Invejado pelo mundo, né? Em todas as áreas, mas eu vejo assim que... nós precisamos sim fazer com que as reformas aconteçam de fato mesmo, para que a gente venha voltar ao rumo do desenvolvimento, do crescimento econômico. Estamos todos nós otimistas. Aliás, a gente nós só tínhamos uma opção ali, né? Ou votava para continuar o que tinha, o PT teve a sua parcela de contribuição, não quero aqui entrar no mérito, mas o Bolsonaro, aquele estilo dele diferente, foi o que sobrou para a sociedade e, na verdade, acabou ganhando a eleição. Coisa que ninguém imaginaria que ele fosse para o segundo turno, num partido do zero, como nanico, você disse, né? Partido nanico, né? Pequeno, essa palavra nanico eu acho meio sem pejorativa. Estrutura partidária sem nenhuma, estrutura né? partidária, aquele jeitão dele, mas o povo brasileiro estava assim tão aterrorizado, com tanto desmando, com tantos problemas, essa inversão de valores,
né? Setor da mídia, infelizmente, contribuindo para a desagregação e a destruição da família. E ele vem nesse contraponto, em busca, na perspectiva de resgatar esses valores que nós, quando adolescente, cantávamos o hino nacional, que a gente respeitava o professor, que o diretor de escola, quando adentrava a sala de aula, a gente ficava em pé, ou de pé, ou seja, havia uma reverência, não era medo, era uma reverência, era um respeito. Né, deputado? E a coisa desencandeou para um lado aí terrível. E aí o que acontece? O Bolsonaro vem com essa proposta desse resgate. Aí juntou as religiões de massa, Igreja Católica e Igreja Evangélica, as maiores lideranças eclesiásticas do Brasil, né? Vamos mudar, vamos pela família Dá uma guinada, né? Deu uma guinada, e o camarada ganhou a eleição. E aquela facada acabou potencializando, porque aí ele ficou como vítima no processo. E aí acabou realmente ganhando a eleição. Então, veja bem, eu acredito que ele tem bons quadros ao lado dele, isso é fundamental. Veja bem, na área da questão aí da agricultura, Mato Grosso do Sul, que é uma das fontes de riqueza econômica, né, a produção, o agronegócio é muito forte. Nós temos lá uma nossa querida Tereza Cristina, que na minha avaliação é uma pessoa preparada e que, na verdade, quando o Bolsonaro fala o que não deve, e os filhos dele falam o que não deve, vem a Tereza consertando. Não é verdade? Ela tem sido assim... Trazendo divisas para o Brasil. Trazendo divisas, abrindo esse mercado europeu, asiático, lá na região, na China, no Oriente Médio, né, onde... ela sai apagando fogo, deputado. Ela sai apagando fogo. Apagando fogo. Entendeu? Então, veja bem, estamos muito otimistas em relação a isso. Nós temos, por exemplo... O Guedes, um cara extremamente preparado. Então eu acho assim que ele tem bons quadros. Está lá o Sérgio Moro nessa questão aí de resgatar valores também, do princípio da justiça, de colocar ordem na casa. Então eu vejo assim que tem bons nomes. É lógico que já vimos algumas falhas, que é natural, é do ser humano, mas eu acho que ainda está muito cedo para a gente dizer que não deu certo ou que vai dar certo. Eu acho que essa reforma da Previdência é um ganho, o Brasil não suportaria. Nós fizemos aqui em 2015, né, até porque o déficit nosso aqui estadual já estava passando de 1 bilhão por ano. O Brasil não suportaria, como a Alemanha fez, como a Grécia fez, é natural que o Brasil obrigatoriamente teria que fazer. Então, o Bolsonaro, ele fez algo, está para concluir algo, né, já fez a primeira parte, de que o Fernando Henrique não conseguiu, o Lula não conseguiu, a Dilma não conseguiu, o Temer não conseguiu, e ele já conseguiu, assim, um avanço pela a primeira parte da Previdência. Então, estamos todos nós... Não é bem aquilo que a gente gostaria, mas era necessário que nós tivéssemos aí a reforma da Previdência. Até porque, senão, do jeito que estava caminhando, e aí digo, só um parênteses, Hélio, o Mansueto Almeida, ele esteve aqui na transição do governador Reinaldo em 2014. E naquele momento ele nem sonhava de fazer parte dos quadros da equipe do Bolsonaro. E ele dizia que o Brasil hoje tem um trabalhando para bancar a aposentadoria de 4. E se o Brasil não tivesse a curto espaço de tempo uma reforma na Previdência, daqui 20 anos o Brasil teria um trabalhando para cuidar de 8. Então você vê que a conta não tem condições. A conta não bate. Então eu vejo assim que o Bolsonaro, ele, apesar de não concordar com alguns adjetivos que ele utilizam, que eu acho que ele acaba criando uma animosidade no Congresso, um ambiente estranho, desnecessário, né? Mas eu, como brasileiro, como amo esse país, eu estou torcendo muito para que ele vá bem, que ele tenha juízo, que ele, cercado de boas pessoas, realmente possa fazer um bom trabalho e colocar o Brasil no lugar que ele merece e deve estar. Com certeza. Deputado, descendo um pouco aqui para a nossa política estadual e municipal, o senhor é irmão da deputada federal Rose Modesto. A deputada sempre disse que tinha vontade de ser prefeita de Campo Grande. Já foi candidata, ficou em segundo lugar, é um nome sempre lembrado. Só que a gente sabe, por exemplo, que o PSDB já tem um acordo público, isso,
o Assis, todo mundo está falando nisso, ele mesmo, o governador, já falou sobre isso. Ele tem um compromisso com o atual prefeito de Campo Grande, Marcos Trade. Bom, como é que fica agora a deputada Rose, se o candidato governador é o atual prefeito? O senhor, como membro do PSDB, como líder do PSDB, vocês vão continuar no PSDB ou vão sair do PSDB? Hélio, a primeira coisa é dizer que um dia na política é uma eternidade. Eu já vi tanta coisa acontecer em política. O próprio Delcídio do Amaral, em 2014, ele estava já eleito no primeiro turno. Aliás, Campo Grande... Com 60 e tantos por Campo cento Grande de aprovação. Já tinha vários outdoor espalhados na cidade, já com 64%, 65%. E deu no que deu. O Reinaldo saiu candidato em cima da hora, praticamente ele definiu isso no mês de maio, e ganhou as eleições. Então, um dia é uma eternidade. Já dizia um grande político que a política é como uma nuvem. Você olha, ela está no lugar. Você volta, o olhar já saiu. Mas nós estamos muito tranquilos em relação a isso. O governador Reinaldo, ele falou, né, desse apoio realmente, mas não foi o partido. O partido não é só o governador. O partido são todos os membros. São os deputados estaduais, são os deputados 3 federais, são os vereadores e são os filiados. Então, isso aí eu acho que está muito cedo. Agora, veja bem, nós temos que aferir por pesquisa, nós temos que analisar realmente como que está a população, se a população está feliz com o que está aí, entendeu? Porque pode estar feliz hoje, isso é momentâneo, então temos que ir aferindo na época certa. A Rose, eu sou suspeito para falar, porque a Rose é minha irmã, caçula, eu sou o mais velho. O senhor é que trouxe ela para cá, é o padrinho político dela. A Rose, ela diz que eu sou o pai mais novo dela, porque na verdade eu era o único que tinha um salário, né, quando eu trouxe todos eles para cá, e a Rose tinha 6 anos de idade. Eu, como mais velho, eu sustentava toda a família. Então ela tem, assim, esse carinho e esse respeito para comigo, e eu também sou fã. Natural, né? Natural. Eu sou fã incondicional da Rose pela pessoa humana que é, uma pessoa sensível. E ela saiu candidata de última hora também, no momento difícil em que o governador Reinaldo tinha feito aquela reforma tributária, medidas extremamente amargas, e o Marquinhos ganhou a eleição dela, mesmo ela sendo de última hora, com todos os problemas, né? Ela teve 42% dos votos. Isso é considerável. Muito voto. Virou secretária, fez um trabalho brilhante. A Rose criou algo que hoje é copiado no Brasil inteiro, que é o Rede Solidária, que é uma forma de você emancipar esse cidadão, essa cidadã do ponto de vista social. Hoje nós temos 2 bases em Campo Grande, uma lá no do Antônio e outra no Noroeste, que trabalham efetivamente com famílias do ponto de vista social vulnerável, filhos de pessoas que estão na cadeia, mães que têm aí 5, 6 filhos. Então é um projeto lindo, maravilhoso de inclusão social. Foi uma ideia dela e o governo está aí dando sequência. E ela sai candidata, foi uma vice atuante, representando o governo em agendas nacionais. Trabalhou, né? Trabalhou e fez um trabalho bacana que permitiu ela ser a deputada federal mais votada do Estado e a mulher deputada mais votada proporcionalmente do país. Das 77 deputadas federais que tem a Câmara Federal, proporcionalmente a Rose foi a mais votada, ou seja, quase 10% dos votos válidos do Estado do Mato Grosso do Sul. É natural que o nome dela vai aparecer. Ela nunca falou que é candidata, mas o nome dela já aparece. Nós temos pesquisa, a Rose com 12, tem pesquisa com 17, e ela não falou que é candidata. Então eu acredito que no momento certo, o partido, aí não é só o Reinaldo Azambuja, ele como pessoa física, como cidadão, ele tem essa gratidão, e eu entendo que a gente tem que ser grato. Ao mesmo tempo, nós também temos a contrapartida, nós elegemos o senador Nelsinho Trade, na nossa coligação. Então, eu acredito que aí há uma via de mão dupla. Então, se o Reinaldo é grato de um lado, eu acredito que a família do prefeito também, acredito que deve ser grata, porque elegeu lá um federal e o senador Nelsinho. Mas está muito distante. Eu acredito que tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, e no momento oportuno, eu não tenho dúvida que a gente vai definir. Não é só eu, não é só a Rose, é o partido.
Eu só vejo o seguinte, eu nunca vi, Hélio, um partido que tenha governador do Estado, que tenha a maior bancada federal, que tenha a maior bancada de vereadores, que tenha a maior bancada de deputados estaduais, não lançar um candidato. Eu nunca vi. E para concluir esse raciocínio, dizer que o PSDB baixaram uma resolução no mês passado, dizendo que o município que tenha sinal de retransmissão de rádio e TV, obrigatoriamente tem que ter um nome. E nós temos vários nomes no partido e tem essa resolução, mas acredito eu que no momento oportuno nós vamos ouvir o que a população deseja. A população está feliz com a saúde? Eu, por exemplo, eu tenho discutido muito essa questão aí, tem pessoas que estão aí há 6 anos esperando uma cirurgia, e Campo Grande é gestão plena. A senhora Francisca, que eu usei a tribuna da Assembleia para discutir isso 3 vezes e falei com o secretário, um caso que foi inclusive judicializado, ela faleceu esse mês agora que passou, lamentavelmente, em cima de uma cama, e ela foi para o UPA da Moreninha e a família teve que se reunir para comprar o remédio. A população de Campo Grande está feliz com a saúde? Se está feliz com a saúde, continua como está. Está feliz com a infraestrutura, está feliz com a educação, está feliz em todas as áreas, então deve continuar. Se não estiver feliz, eu acredito que nós vamos, com certeza, vai ter outros nomes, não é só do PSDB não, você pode ter certeza que vai ter no mínimo 5 candidatos a prefeito em Campo Grande. Agora, nós vamos definir isso no momento oportuno, né? E aí vamos ver realmente o que a população deseja que nós apresentemos aí como alternativa para a prefeitura da nossa capital. A deputada Rose com certeza está sendo sondada por diversos partidos aqui em Campo Grande, né? Se fala, inclusive, que talvez fosse sair candidata do ex-governador André Putinelli. O senhor, com certeza, tem escutado isso aí também, andando por aí. Por mais que o senhor já tenha... o senhor acabou de falar que a coisa da nuvem ainda vai rodar muito, vai mexer muito. Com certeza. Mas se houver realmente esse convite, olhe bem, nós estamos falando de probabilidade. E que o governador realmente não lance ela como candidata do partido. Ela aceitaria? Olha, na verdade é o seguinte, é natural que alguém que foi a mais votada, mulher, que foi vereadora, secretária, que fez projetos importantes, vice-governadora, e que foi candidata a prefeita, é natural que todos os partidos gostariam de tê-la. Então ela recebeu convites de vários partidos. A própria ministra, Tereza, fez um convite. O PP Nacional também fez um convite. Ela também foi procurada pelo ex-governador. Então, o Podemos também, a deputada federal, presidente do Podemos, procurou para que ela fosse também para o partido. Então, é natural isso daí. Nesse momento, tem muitas conversas. Agora, eu acredito que se acontecer o PSDB apoiar, que eu acho que está distante ainda, o tempo é que vai dizer. Eu acho que é muito difícil a gente falar hoje, até porque tem essa questão da janela, ninguém vai fazer loucura. Agora, eu acredito que se a população quiser, ela quer e ela está à disposição. Agora, tem que ver o eleitor. O que o eleitor pensa? Porque ninguém pode ser, Hélio, candidato de si mesmo. Não é verdade? Então, tem que analisar o momento. E, como eu disse, a política é muito dinâmica. Já vi muita gente já eleita e já vi esses eleitos, na verdade, não ir nem para o segundo turno. Nós temos exemplos aí em vários lugares. Política. Mato Grosso, por exemplo, né, o ex-governador, ele ficou em 3º lugar. E ele foi um excelente senador do nosso partido, inclusive, o Pedro Taques. Ficou em 3º lugar, ele vindo para a reeleição. Então, o processo é muito dinâmico e é preciso que a gente esteja... Esperar um pouco, né? Com tranquilidade e em sintonia com o sentimento da população. Agora, o importante é você estar à disposição, e a Rose ela está à disposição para realizar esse sonho que está no coração dela. Muito bem. Deputado Rinaldo Modesto, obrigado por atender o nosso convite tão gentilmente. Eu sei que o senhor tem uma agenda aí no estado todo, tem um feriadão que passou aí agora, né, que o senhor tem um caminho longo para percorrer aí em todo o estado. Obrigado pelo convite, por estar aqui com a gente. E o programa Cenário Político, a TV Pantanal MS, fica à sua disposição para o senhor fazer a sua despedida aqui no programa Cenário Político. Eu quero te agradecer pelo convite, Hélio, e ao Valdinei, e a todos os telespectadores, a todos os internautas, dizer que cada vez mais é preciso que instrumento como esse, que vem fazer essa conexão com
os parlamentares e a população, até para conhecer um pouco mais da história de cada um, e acredito que a imprensa, de forma livre, ela é fundamental no Estado democrático de direito. Portanto, eu quero parabenizar todos vocês pela essa iniciativa e estarei sempre à disposição para, quando quiser, eu estarei aqui presente para estar falando com vocês e com os internautas e com todos os telespectadores aí da TV Pantanal. Muito obrigado. Bacana, galera. Esse foi o programa Cenário Político. Eu sou Hélio Ferreira. Um grande abraço, obrigado aí pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. TV Pantanal MS. Uma nova emoção no ar.